Capítulo 35 Madhura Rasa Udipana. No dia seguinte, após honrar Prasada, Vijay Kumar dirigiu-se aos pés de lota de Sri Guru Goswami no horário combinado. Assim que ele ofereceu suas prostradas reverências, ele ficou repleto de júbilo. Goswami Ji levantou-o e o abraçou afetuosamente e fez com que ele se sentasse ao seu lado. Vijay Kumar aproveitou a oportunidade e disse: Prabhu, gostaria de saber o Udipana de Madhura Rasa. Por favor, tenha a bondade de explicar isto para mim. Shri Guru Goswami respondeu: Os Udipana Vibhava de Madhura Rasa são os seguintes: as qualidades, gunas, de Krishna e de suas amadas gopis, os nomes dele e as atividades e o caráter, os ornamentos, as coisas relacionadas com o objeto do amor e as coisas que não estão diretamente relacionadas com o objeto do amor. Vijay: por favor, descreva primeiramente os gunas. Goswami: há 3 tipos de gunas relacionados à mente: manasika, a fala, vatika, e ao corpo, kaika. Vijay: quais são os vários tipos de qualidades que se relacionam com a mente, manasaguna, nesta raça? Goswami: há muitos tipos de manasaguna, tal como a gratidão, o perdão e a compaixão. Vijay: quais são os diferentes tipos de Vatika Guna? Goswami: Vatika Guna é constituída por todas as palavras que dão prazer para os ouvidos. Vijay: quais são os diferentes tipos de qualidades corporais? Kaika Guna. Goswami: as Kaikas Guna são a idade, Vayasa, a forma, Rupa, o brilho, Lavanya, a beleza, Saundarya, a influência, Abhirupata, a doçura, Madhurya, a suavidade, Mardva, e assim por diante. Em Madhura Rasa, as idades têm 4 divisões, que são Vayasandhi, Navya Vayasa, Vyakta Vayasa e Purna Vayasa. O que é Vayasandhi? Goswami: Vayasandhi é a junção entre a infância, Balya, e a juventude, Jovana. E este estágio particular é chamado Pratama Kaishorya. O estágio da juventude plena, Sampurna Kishora, está incluído em Vayasandhi. A idade palgunda da infância até os 10 anos pode ser chamada Balya. A doçura do Vayasandhi de Krishna e de suas amadas é um Udipana. Vijay: o que é Navya Vayasa, florescer? Goswami: os sintomas de Navya Vayasa incluem a chegada da tenra juventude, Nava Jovan, o início do surgimento dos seios, a inquietude dos olhos, os amáveis sorrisos e os corações ligeiramente agitados. Vijay: o que é Vyakta Vayasa, revelado? No momento em que Vijay Kumar fez esta pergunta, chegara ali um Vaishnava da Ramanuja Sampradaya e um Pandit Sannyasi do Mata de Sankara para ter o darshana da deidade. O Vaishnava tinha a concepção de um servo masculino de Bhagavan e o Sannyasi Shankara estava absorto na meditação insípida do Nirvishesha Brahma impessoal. Então nenhum deles podia identificar-se como uma Vraja Gopi, uma vez que é proibido discutir Rasa Katha na presença de pessoas que se consideram a si mesmos masculinos. Goswami e Vijay ambos ficaram silenciosos e então começaram a falar assuntos triviais, como o Vaishnava recém-chegado e com o Ekadandi Sannyasi. Pouco depois, os visitantes foram em direção a Siddha Bakula e Vijay repetiu sua pergunta sorrindo ligeiramente. Goswami:
No estágio conhecido como Vyaktavayasa, os seios das golpes tornam-se completamente proeminentes, seus abdômenes mostram 3 pregas e todos os membros do corpo começam a cintilar com um brilho refulgente. Vijay. O que é Purna Vayasa, cheio? Goswami. Purna Vayasa é o estágio no qual as nádegas tornam-se bastante desenvolvidas, a cintura se torna fina, todos os membros do corpo brilham, os seios tornam-se pesados e as coxas assemelham-se a caules de bananeira. Algumas Vraja Sundaris, em particular, mostram também características de Purna Jovana em sua primeira juventude. Eu entendi o assunto de Vyasa. Agora diga-me, por favor, sobre Rupa. Goswami. Rupa é uma beleza tão extraordinária que uma mulher parece estar decorada, mesmo embora ela não esteja usando nenhum ornamento. Esta rara beleza, Rupa, ocorre quando todos os membros do corpo estão em perfeita proporção. Vijay. O que é Lavanya? Goswami. Lavanya é um brilho de pérolas que emana dos membros do corpo. Vijay. O que é Saundharya? Goswami. Saundharya é a perfeição corpórea, na qual uma e todas as partes dos membros corpóreos estão na forma apropriada e na proporção ideal com os outros. Vijay. O que é Abhirupata? Goswami. É dito que uma pessoa tem Abhirupata quando suas qualidades surpreendentes causam aos objetos próximos de adquirirem a mesma beleza dela. Vijay. O que é Madhurya? Goswami. Madhurya é uma beleza corpórea simplesmente indescritível. Vijay. O que é Mardva? Mardva é a suavidade a qual é incapaz de tolerar mesmo o toque de coisas macias. As 3 tipos de Mardva: Uttama, Madhyama e Kanishta. Vijay. Prabhu, eu compreendi o Guna. Agora, por favor, fale-me sobre Nama. Goswami. Os nomes, tais como Radha Krishna, os quais estão plenos de raças supremamente misteriosos e confidenciais, são chamados Nama. Vijay. Agora tenha a bondade de me falar de Charita, comportamento. Goswami. Há 2 tipos de Charita, Anubhava e Lila. Eu lhe falarei sobre Anubhava quando eu tiver completado o assunto de Vibhava. Vijay. Então descreva, por favor, Lila. Goswami. O termo Lila refere-se a Sundara Krida, jogos belos, e atividades como Tandava, dançar, Venu Vandana, tocar a flauta, ou Go Dohana, ordenhar as vacas, e chamá-las para descer da colina e contá-las. Vijay. Quais são os Sundara Krida? Goswami. Existem ilimitados passatempos divertidos, tais como Rasa Lila, os jogos com bola e falar da linguagem dos pássaros e dos animais. Vijay. Quantos tipos de mandana, decorações, existem? Goswami. Há 4 tipos de mandana: roupas, ornamentos, guirlandas e anulepana, pastas e perfumes que são espalhados sobre o corpo. Vijay. O que é Sambandhi? Goswami. Sambandhi foi dividido em 2 partes: as coisas que estão conectadas, Lagna, e as coisas que estão próximas, Sanihita. Vijay. O que significa Lagna? Ocorrências auspiciosas. Goswami. O Lagna Sambandhini inclui os sons da flauta, a corneta de búfalo, cantar, as fragrâncias, o tilintar dos ornamentos, as pegadas, o som da vina e a habilidade artística. Vijay. Qual é a natureza da melodia da flauta? Goswami. O fluxo de néctar que brota dos lábios de Krishna através da muralha
é o Udipana mais proeminente entre todos. Vijay. Agora fale-me, por favor, das coisas próximas, Sanihita Sambandhi. Sanihita Sambandhi inclui os remanescentes da guirlanda, as penas de pavão, a gairika, pedra vermelha, e outros minerais coloridos das colinas, as vacas, o cajado, a corneta de chifre de búfalo, a visão dos queridos associados de Krishna, a poeira levantada pelas patas das vacas, Vrindavana, as entidades e os objetos que se abrigam em Vrindavana, Govardhana, o Jamuna e o Rasa Stali. Vijay. O que significa Vrindavana Shrita, no abrigo de Vrindavana? Goswami. Os animais, tais como os cervos, pássaros, como os pavões, as abelhas, bosque de trepadeiras floridas, tulasi, flores e as árvores kadama são todos Vrindavana Shrita. Vijay. O que é estar na margem Tatasta? O raio da lua, nuvens, luz, a estação da primavera, o outono, a lua cheia, as brisas e pássaros, tal como o pavão, são todos Tatasta. Depois de ouvir atentamente sobre Udipana Bhava, Vijay Kumar ficou em silêncio durante um tempo. O encontro entre os Bhavas, Alambana e Udipana, despertaram um exaltado sentimento em seu coração, uma vez que os Anubhavas começaram a se manifestar em seu corpo. Com a voz entrecortada pela emoção, disse: Prabhu, agora amavelmente descreva em detalhes os Anubhavas. Você explicou uma parte de Krishna Charita, as atividades e as qualidades de Krishna. Isto é a Lila. Quando eu aprender sobre Anubhava, serei capaz de conhecer tudo sobre Krishna Charita. Goswami. Há 3 tipos de Anubhavas: Alankara, os ornamentos, Ubhaswara, os sintomas, e Vatita, verbal. Vijay. O que é Alankara, os ornamentos? Goswami. Os 20 tipos de Alankaras das atraentes golpes de Vraja em sua juventude, Jovana, se denominam Sattva-ja, que surgem de Shuddha Sattva. Estes se manifestam maravilhosamente devido à sua intensa absorção em seu amado Krishna. Estes 20 tipos de Alankara dividem-se em 3 categorias: aqueles que surgem dos membros do corpo, aqueles que surgem espontaneamente, aqueles que surgem da sua própria natureza. Os alankaras que surgem dos membros do corpo, Angaja, são a semente do apego, Bhava, os gestos e o flerte amoroso. Yatnaja inclui a beleza, o lustre, o brilhantismo, a doçura, a ousadia, a magnanimidade, a paciência. O Swaibhava inclui imitar a lila, desfrutar, uma forma particular de vestir-se, a perplexidade, uma mistura particular de bhavas, o despertar da saudade, a oposição aparente, a falta de respeito, a ternura, os bhavas expressados através de atividades. Vijay. Qual é o significado de bhava neste contexto? Goswami. No Ujjvala Rasa, quando Rati, que é como uma semente, aparece da serenidade de Chitta. Sua primeira formação é chamada bhava. O estágio não transformado de Chitta é conhecido como Sattva. Quando a causa da transformação está presente, a transformação original, que é como o primeiro broto de uma semente, é chamado bhava. O que é rava, gestos? Rava é uma condição na qual o rati é mais claramente evidente que no bhava, com a inclinação do pescoço,
gesto das sobrancelhas e dos olhos e outros sintomas. Vijay. O que é Hela? Goswami. O Rava é chamado Hela quando ele indica claramente a paixão sensual. Vijay. O que é Shobha? Beleza. Goswami. Shobha é o embelezamento dos membros do corpo que surge devido à juventude e Rupa Sambhoga. Vijay. O que é Kanti? Lustre. Kanti é o esplendor radiante que emana no ato da satisfação deste kama sobrenatural. Vijay. O que é Dipti? Goswami. Kanti é chamado Dipti quando é intensificado e torna-se altamente inflamado de paixão pela influência de fatores como a idade, o desfrute, o lugar, o momento, as qualidades, a rupa e a roupa. Vijay. O que é Madhurya? Doçura. Goswami. Madhurya é o estágio no qual cada esforço é extremamente elegante em todas as circunstâncias. Vijay. O que é Pragalbhata? Coragem. Goswami. Pragalbhata é uma ausência total de inibição ou temor no momento do prayoga, quando os membros do corpo estão sobre os membros do corpo do amante. Vijay. O que é Audharya? Magnanimidade. Goswami. Audharya é a qualidade de ser controlado e cortês em todas as situações. Vijay. O que é Dhairya? Estabilidade. Goswami. A tendência do coração é chamada Dhairya quando ele é estável ou não oscilante. Vijay. O que significa Lila neste contexto? Lila é imitar a charmosa vestimenta e as atividades do amado. Vijay. O que é Vilasa? Desfrute. Goswami. As expressões e sinais particulares da face e dos olhos que a pessoa faz enquanto em movimento, em pé ou sentada para ocasionar a união com o amado são chamados Vilasa. Vijay. O que é Vichiti? Vichiti é uma maneira de se vestir que realça o esplendor, apesar de usar poucas decorações e ornamentos. De acordo com a união de alguns peritos em graça, algumas vezes, quando o amante de Naika aproxima-se depois de haver cometido uma ofensa contra ela, surge no coração dela o bhava de que seus ornamentos são simplesmente um peso e que ela só se vestiu e se decorou pela insistência de suas sakes. Este tipo de ciúme e negligência também é chamado Vichiti. Vijay. O que é Vibrama? Aturdimento. Goswami. Vibrama é o estado de confusão causado pelos poderosos impulsos de Madhana quando a Naika encontra-se com seu amado. Neste estado, ela resolve pôr o colar, a guirlanda e outros ornamentos em lugares específicos, mas na verdade ela os coloca em lugares diferentes. Vijay. O que é Kila Kinchita? Goswami. Kila Kinchita é a condição na qual o orgulho, o anseio, o pranto, o riso, a hostilidade, o medo e a ira surgem ao mesmo tempo devido aos sentimentos de júbilos. Vijay. O que é Motaita? Goswami. Motaita é a saudade intensa que surge no coração da Naika quando ela recebe notícias de seu amante e lembra-se dele. Vijay. O que é Kutamita? Kutamita é a ira que a Naika finge externamente por dignidade, timidez e assim por diante, embora ela esteja deleitada em seu coração, quando seu amante lhe toca os seios ou os lábios. Vijay. O que é Vivoka?
Vivok é a falta de respeito que se demonstra pelo amante, além de orgulho e mana. Vijay. O que é Lalita? Goswami. Lalita é a ternura que se expressa pelo movimento das sobrancelhas e outros gestos corporais. Vijay. O que é Vikrita? Vikrita é expressa nas atividades e não por palavras, de humores tais como vergonha, ciúmes ou mana que surgem dentro do coração. Estes são os 20 alankaras corporais e psicológicos. Os Rasika Bhaktas também aceitam 2 alankaras a mais para os ornamentos que já mencionei. Estes são a ignorância fingida, Malgadya, e o temor dissimulado, Chakita. Vijay. O que é Malgadya? Goswami. Uma naika mostra Malgadya quando ela pretende estar despercebida de algo que ela na realidade conhece perfeitamente bem e pergunta a seu amante como se não soubesse de nada. Vijay. Agora, por favor, fale-me sobre Chakita. Chakita é mostrar um grande receio na presença do amante, embora na verdade não exista nenhum receio. Vijay. Prabhu, entendi os alankaras. Agora, por favor, instrua-me sobre o Bhaswara. Goswami. Quando o bhava do coração manifesta-se no corpo, a manifestação é chamada Udbhaswara. Em Madhura Rasa, os Udbhaswaras incluem o afrouxar ou escorregar do cordão da saia, o afrouxar da blusa, desalinho das tranças, e assim por diante. Uma aflição no corpo, bocejos, um expandir das narinas, suspirar profundamente, inquietude, cantar e autocondenação. Vijay. Não poderiam incluir-se os Adbhaswaras que você acabou de descrever serem considerados dentro das categorias de Motaita e Vilasa? Goswami. Foram descritos separadamente porque eles realçam um tipo de beleza especial. Vijay. Prabhu, agora gentilmente explique-me, por favor, os Vatika Anubhava. Goswami. Há 12 tipos de Vatika Anubhava: Alapa, Vilapa, Samlapa, Pralapa, Anulapa, Apalapa, Sandesha, Adidesha, Apadesha, Upadesha, Nirdesha e Vyapadesha. E o que é Alapa? Alapa são as palavras de agrado. O que é Vilapa? Vilapa são as palavras que são ditas por lamento. O que é Samlapa? Samlapa é a conversação. O que é Pralapa? Pralapa significa conversar sem sentidos. Anulapa é repetir as mesmas palavras muitas vezes. Apalapa significa dar um sentido diferente às palavras ditas antes. Sandesha é enviar uma mensagem ao amante quando ele foi para uma outra terra. Adidesha é o mesmo que dizer faço minha as suas palavras. Apadesha é expressar o assunto em questão com outras palavras e não falar diretamente. O termo Upadesha refere-se a palavras cheias de instruções. Nirdesha é confessar, sou eu mesmo aquela pessoa. Vyapadesha é revelar o desejo do coração sob o pretexto de dizer outra coisa. Todos esses Anubhava estão presentes em todas as raças, mas eles foram descritos neste contexto porque a doçura de Ujjwala Rasa é ainda mais realçada para estes Anubhava. Vijay. Prabhu, qual é a necessidade de descrever os Anubhavas de forma separada no assunto de raça? Goswami. Os bhavas do coração, que surgem da combinação do alambhana e do udipana, são chamados Anubhava
quando eles se manifestam nos membros do corpo. Este assunto não pode ser claramente entendido se não for explicado separadamente. Vijay. Agora seja misericordioso e descreva os Sattvic Bhavas em Madhurya Rasa. Goswami. Eu mencionei os outros Sattvic Bhavas, tais como Stamba, Sweda e assim por diante, enquanto eu estava falando sobre Rasa Tattva comum. Estes também são os Sattvic Bhava deste rasa, mas os exemplos destes Bhava neste rasa são completamente diferentes. Vijay. Qual a diferença deles? Você irá ver que no Vraja Lila, ficar aturdido, Stamba Bhava, surge do contentamento, do temor, do assombro, do desalento e da indignação. O suor surge do contentamento, temor e ira. O arrepio surge do maravilhamento, do contentamento e do temor. A voz balbuciante surge do desalento, desolação, da indignação e do temor. O temor e o contentamento e a indignação ocasionam tremor. A mudança de cor surge do desalamento, da ira e do temor. O derramamento de lágrimas pode ocorrer devido ao contentamento, à ira ou do desalento. A perda da consciência pode ocorrer devido à felicidade ou à tristeza. Vijay. Há nesta raça algumas manifestações de Sattvic Bhava diferentes das de outras raças? Goswami, sim. Expliquei os Sattvic Bhava conhecidos como Dhumaita, Jwalita, Dipta, Udipta, no contexto geral de Rasa Vichara. Nesta madura raça, há uma divisão de Udipta, chamado Sudipta Bhava. Vijay. Prabhu, você é ilimitadamente misericordioso comigo. Agora diga-me, por favor, como se manifestam os Vyabhichari Bhava nesta raça. Goswami. No Madhura Rasa, manifestam-se quase todos os 33 Sancharis ou Vyabhicharis Bhava, que já foram explicados, começando com a autodepreciação, que ocorre em Madhurya Rasa, com exceção da agressividade e a preguiça. Os Sancharis Bhava do Madhura Rasa têm várias características maravilhosas. Vijay, quais são elas? O mais fascinante aspecto é que qualquer tipo de Krishna Prema está presente nos amigos e superiores, Guru Jana, nos demais raças. Alcança-se também como um Sanchara Bhava em Madhura Rasa. Em outras palavras, o Stambhya Bhava daqueles outras raças atuam como Sanchari Bhava neste raça. Vijay. Quais são os outros aspectos surpreendentes? Goswami. Um outro ponto maravilhoso é que os Vyabhichari Bhava neste raça, mesmo aqueles como Marana, morte, não são considerados como angas diretos do rasa. Logicamente, neste rasa, são considerados dentre os atributos do rasa. A conclusão é que o próprio rasa é o Guni, o qual possui os atributos, e os Vyabhichari Bhava são os atributos que o rasa possui. Vijay. Como surgem os Sanchari Bhava? Goswami. A autodepreciação de si mesmo, Nirveda, surge da aflição, da aversão, do ciúme, do desânimo, da calamidade e da ofensa. Vijay. Qual é a causa da humildade? Dainya. Goswami. Dainya vem da lamentação, do temor e da ofensa. Vijay. Como surge a debilidade? Glani. Goswami. Glani é o resultado do esforço, da ansiedade e das atividades amorosas. Como surge o esgotamento Shrama? Goswami. Shrama é o
o resultado de tanto vaguear, de dançar e de atividades amorosas. Vijay. Qual é a causa da intoxicação, Madha? Goswami. Madha é induzido por tomar vinho de mel. Vijay. Como surge o orgulho, Garva? Goswami. Garva vem pela boa fortuna, a beleza, os atributos pessoais, por obter o abrigo de uma pessoa muito relevante e pelo alcance do objeto desejado. Vijay. O que causa apreensão, Shankar? Goswami. As causas de Shankar são o roubo, a ofensa, a crueldade, os relâmpagos, os animais ferozes e os sons temerosos. Vijay. Como surgem a agitação e a incerteza, Aviga? Goswami. Aviga é uma incerteza aguda com respeito ao que se deve fazer, que surge ao ver ou ao ouvir o objeto do afeto ou da aversão. Vijay. Qual é a causa da loucura, Madha? Goswami. Madha pode ser causada pelo êxtase excessivo, Mahananda, ou por sentimentos de separação. Vijay. Por que ocorre a confusão ou ausência mental, Apasmriti? Goswami. Apasmriti é a confusão ou ausência da mente que surge da aflição. Vijay. O que é a doença, Vyadhi? Goswami. Vyadhi é a transformação do corpo, tal como a febre, que surge devido à apreensão e à ansiedade. Vijay. O que é a confusão, Moha? Moha é a confusão que ocorre quando o coração cai estupefato devido ao júbilo, à separação ou ao lamento. Vijay. O que é a morte, Mrityu? Goswami. Neste rasa não há Mrityu, somente a intenção de morrer. Vijay. O que é preguiça, Alasya? Goswami. Neste rasa não há Alasya. Alasya é a pretensão de ser impotente, apesar de ter energia. Contudo, no serviço a Krishna, não há a menor possibilidade de Alasya, ainda que se possa observar num sentido secundário nos elementos opostos. Vijay. Qual é a causa da inércia, Jadya? Neste estado, a Naika treme, desmaia e cai no chão. Pode surgir Jadya quando se vê o objeto do amor e se ouve falar dele, ou ao ver algo muito indesejável. Também pode surgir Jadya do sentimento de separação. Vijay. Por que surge a timidez, Vridha? Goswami. Vridha ocorre no primeiro encontro devido a um comportamento inapropriado ou por palavras de elogio ou de desdém. Vijay. Qual é a causa de avarita, ocultamento da natureza de alguém? Goswami. Avarita é ocasionado pela traição, vergonha, duplicidade, temor e dignidade. Vijay. Qual é a causa da lembrança, Smriti? Goswami. Smriti é o resultado de ver algo similar ou devido a um hábito fixo. Vijay. Como surge a ponderação das possibilidades lógicas, Vitarka? Vitarka é o resultado da investigação e da dúvida. Vijay. O que é ansiedade? Chinta. A tinta surge por não obter o que a pessoa deseja e por temor do indesejável. Vijay. O que é introspecção, Mati? Mati é a reflexão ou deliberação sobre alguma coisa. Vijay. O que é fortaleza, Driti? Driti é a estabilidade do coração que surge ao satisfazer as aspirações e estar livre da lamentação. Vijay. O que é júbilo, Rasa? Rasa é a alegria que surge ao ver ou alcançar o objeto de desejo mais apreciado. Vijay. O que é avidez, Autsukya? Autsukya é o desejo ardente de ver o amado
o intenso anseio ou impaciência para estar com ele. Vijay. O que é agressividade? Augriya. A violência chama-se augriya e isto não ocorre em Madhurya Rasa. Vijay. O que é indignação? Amarsa. Amarsa é a intolerância que é expressa por desrespeito ou insulto. Vijay. O que é inimizade? Asuya. Asuya é o ressentimento pela boa sorte de outros e surge devido à boa fortuna e às virtudes. Vijay. Qual é a causa da instabilidade? Chapala. Chapala é a divagação da mente ou fraqueza mental pelo apego e pela aversão. Vijay. Qual é a causa do sono? Nidra. Nidra surge quando há fadiga. Vijay. O que é supti? Supti significa sonho. Vijay. O que é insônia? Bodha. Bodha é falta de sono. Baba Vijay. Além destes, Vyabhichari Bhava, há 4 estágios: Bhavopati, Bhava Sandhi, Bhava Shabhalya, Bhava Shanti. Bhavopati é o aparecimento de um Bhava e Bhava Sandhi é a união de 2 Bhava. Sarupa Sandhi é a união de 2 Bhavas que têm a mesma origem. E Bhina Sandhi é a mescla de Bhavas que surgem de causas separadas. A combinação de muitos Bhavas ao mesmo tempo é chamado de Bhava Shabhalya. E a destruição ou a pacificação dos Bhavas é chamado Bhava Shanti. Vijay tinha agora um completo entendimento dos componentes de Madhurya Rasa, porque ele ouviu as explicações dos Vibhavas, Sattvika Bhavas e Vyabhichari Bhava. Seu coração ficou transbordado de prema, o qual de alguma forma era ligeiramente indistinto. Ao entender isto completamente, ele caiu aos pés de seu Gurudeva e disse chorando: Prabhu, por favor, conceda-me sua misericórdia. Diga-me por que prema ainda não surgiu em meu coração. Guru Goswami abraçou a Vijay e respondeu: Amanhã poderá entender os componentes de Prema Sattva. Você entendeu os componentes de Prema, mas ainda assim eles não surgiram de uma forma clara em seu coração. Prema é o Sthai Bhava. Você já ouviu sobre Sthai Bhava de uma maneira geral, mas alcançará toda a perfeição quando ouvir falar especificamente sobre o Sthai Bhava em Ujjvala Rasa. Agora é muito tarde. Amanhã explicarei mais coisas. De novo as lágrimas começaram a rolar dos olhos de Vijay. Depois de oferecer reverências, Dandavat Pranam, ele então retornou para sua residência, meditando profundamente em tudo o que ouviu. Assim termina o 35º capítulo do Jaiva Dharma intitulado Madhurya Rasa Udipana.